Ainda pensando a respeito da expectativa messiânica, houve um momento para o povo de Deus muito importante e relevante, que fundamenta e que dá base para entender também o contexto do Novo Testamento, que é a chamada revolta dos Macabeus. Como é que isso acontece? Importante voltar um pouquinho na história do período interbíblico e lembrar que quando Alexandre Magno o Grande conquista o mundo, ele era novo, ele tinha 20 e poucos anos, próximo ali de 323, logo 10 anos depois ele morre e o seu império é dividido em 4 dinastias e 2 nos interessam. Por quê? Porque há uma disputa por um pedaço de terra muito importante, que é a chamada Trans-Eufrates, que é exatamente a terra que hoje nós chamamos, da terra de Israel, terra de Palestina, e que ligava os dois lados do mundo, o sul e o norte. E o império, ou a dinastia do norte, os Seleucidas, sempre em conflito com os ptolomaicos, e nessa disputa houve um momento, então, próximo ali do ano 174, em que os Seleucidas, então, tomam posse da terra, e há um nome muito importante para ser destacado, que é Antíoco Epifânio IV, ou seja, ele mesmo se declarou um homem ou um ser ou uma divindade auto-manifesta, Ele era uma divindade. E ele, então, traz uma situação muito complexa, mas apoiado pelo Partido dos Judeus Helênicos. Ele toma posse da terra, mais do que isso, ele toma posse do templo e ainda constrói, anexo a Jerusalém, uma cidade chamada Acra. O objetivo era eliminar a cidade de Jerusalém, tomar conta do templo, e é interessante que ele não só traz aquilo que Daniel chamará da desolação do templo, como também um tipo de tentativa de helenizar o povo e eliminar completamente os judeus, e criar um novo tipo de gente. Por 3 anos e meio, então, ele faz esse tipo de influência severa, de um tipo de cultura estranha, e há então uma revolta. Judas Macabeu, então, se revolta junto com os seus filhos, e nesse contexto, há uma história muito interessante, porque um dos emissários de Antíoco vai até uma cidade chamada Modim, e nessa cidade eles tentam estabelecer um altar, mas Judas então se revolta e ele acaba matando, e com os seus filhos foge para as montanhas. Inicia-se então aquilo que a história nos conta como a revolta dos Macabeus. É evidente que o povo judeu, cansado dessa opressão, desse domínio de um rei cruel, os Seleucidas, eles tinham essa característica diferente dos ptolomaicos, que eram branos, que eram mais intelectuais, Basta ver pela cidade de Alexandria, que era o centro cultural no mundo, Então, essa revolta, esse tipo de reação traz uma nova perspectiva, um novo ânimo, e que acelera essa expectativa messiânica. Inclusive, alguns judeus olhavam para essa família e entendiam que a expectativa estava sendo satisfeita nesta família, e ali durante 100 anos, um período longo, os macabeus irão dominar, claro, com toda a complexidade cultural, religiosa, econômica. Portanto, há alguns elementos que precisam ser destacados, percebidos, para que nós possamos, inclusive, entender como é que essa expectativa, depois que o Império Romano assume todo o mundo, é evidente que esse Macabeu, essa dinastia dos Asmoneus, ela vai ser absorvida pelo Império Romano, mas a expectativa não. A expectativa continua, a expectativa segue, e há uma gangorra aqui
domínio, de controle, né? O Judas, o pai, morre, os seus filhos assumem o controle, assumem o comando, um tipo de reinado, mas um reinado assim tolerado, né, pelos Seleucidas, até por conta de uma falta de energia, falta de recursos para suplantar esse tipo de revolta. Então, em linhas gerais, o reino, entre aspas, reino de Israel, o reino dos judeus, se mantém ali, se sustenta, vai se aguentando até que vem o Império Romano, então, e claro, né, esse reino é desfeito e, como eu falei, né, na nossa primeira aula, o território, a vida dos judeus fica limitada ali ao templo, aquele lugar, né, vetorizado ali onde os judeus tinham algum tipo de autonomia. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. O templo, nesse período dos Macabeus, isso nos interessa muito, até porque o eixo religioso monoteísta do judaísmo, dos judeus do primeiro século é, claro, todo influenciado por este período. Então lembre-se que nós já falamos que o templo é restaurado depois lá do período babilônico, há uma restauração religiosa, o restabelecimento da lei, da Torá, mas também a influência do Império Medo-Persa sobre o sistema de moedagem, ou seja, o templo passa a ser também um tipo de casa bancária, para que a gente entenda um pouco melhor. E agora, nesse momento, além do templo ter características religiosas, características econômicas, passa também a ter característica política. Por quê? Porque o cargo do sumo sacerdote, que deveria ser o representante, aquele que vai até o Senhor, entra no Santo dos Santos, aquele homem santo, puro, passa também agora a ser um mediador político, aquele que faz a ligação do povo judeu, da religião dos judeus, com o império dominante. E agora, com a revolta dos Macabeus, o cargo do sumo sacerdote adquire uma outra perspectiva, que é a perspectiva militar. Por quê? Porque agora o Judas, o Matatias, os filhos, né, ou a família, a dinastia dos Asmoneus, eles assumem estas prerrogativas e evidentemente que tudo isso será algo muito impactante no Novo Testamento, até porque é a partir do templo, a partir dessas características que passa a se ditar as regras de vida, de comportamento, e é por isso que esses partidos, né, que vão surgindo, por exemplo, né, os fariseus, que são os, entre aspas, né, os puritanos, aqueles que querem trazer pureza, acabam influenciando e sendo influenciados também pela política do momento, principalmente um outro tipo também de reação, né, a esse tipo de maneira de existir religiosa, que são, de um lado mais radical, os saduceus, e do outro lado, os essênios.
Os saduceus, por exemplo, envolvidos com a nobreza, com aquelas pessoas que têm dinheiro, que são os helênicos. E, claro, tudo isso influencia na teologia dos judeus, né? Então, você imagine um tipo de partido judeu, por exemplo, que não crê na imanência. O que é imanência? É um Deus que se faz presente, eram os saduceus. Então, para eles, Deus é um Deus meramente transcendente, é um Deus que não se envolve pessoalmente com o seu povo. Já os fariseus tinham uma outra perspectiva, por isso que era um povo mais ligado ao tipo de existência comum das pessoas. Já os essênios se retiravam e eles tinham lá o seu ancião de dias, inclusive um dos elementos da expectativa messiânica não se dá apenas com a dinastia dos Asmoneus, mas também com os essênios, porque eles olhavam para esse ancião de dias e diziam: esse é o nosso Messias, esse é o nosso Salvador. E eles tinham lá o seu sistema de purificação, os seus banhos, seus batismos, né? E, claro, todos eles com o desejo de manter um tipo de pureza religiosa que traria uma grande influência, um grande impacto, e é evidente que isso está presente nos escritos do Novo Testamento e a própria reação de Jesus, porque os fariseus eram bem vistos, eles tinham uma característica importante, eles tinham um impacto importante, mas o Senhor Jesus descortina, revela de fato como é que esses fariseus, esses religiosos perderam Deus de vista. Pior do que isso, perderam o Espírito, perderam a revelação, não alcançavam mais aquilo que o Senhor havia revelado nas Escrituras Sagradas, principalmente com respeito à vinda do Messias, que é o próprio Deus que traria para a humanidade um tipo de ação redentiva que os religiosos não alcançavam mais. Por quê? Porque esses religiosos estavam em conflito constante uns com os outros. É interessante pensar que eles só se juntaram, só se uniram para lutar ou para procurar a morte do Senhor. Mas fora isso, eram partidos em crise uns com os outros, em crise com o Império Romano, de tal maneira, esse povo é um povo em crise, que eles criaram literalmente uma panela de pressão na cidade de Jerusalém, a ponto de no ano 67, ano 68, mais ou menos ali, nós temos a guerra dos judeus, a revolta dos judeus, que iria culminar na destruição não só da cidade de Jerusalém, mas também do templo de Jerusalém, um templo que deixa de existir, e mais do que isso, né? Um povo ou uma religião ou os partidos que eles vão minguando com o tempo, vão desaparecendo, e claro, tudo isso dentro de um contexto muito amplo, muito complexo, de muitos elementos, e sempre, né, esta expectativa, esse desejo de que Deus levante alguém, conforme profetizado, conforme descrito nos profetas, que Deus levante alguém que possa trazer uma libertação efetiva, mas principalmente uma libertação política com características sociais profundas e que pudesse restaurar o povo àquela situação, às promessas contempladas no Antigo Testamento.